Água, fonte de vida, também é o elo entre os dois personagens do nosso primeiro episódio do Aqui é Macaé, o Parque Municipal da Atalaia e o Pontal de Macaé. A importância do Pontal para a cidade de Macaé, além da questão ecológica, da questão ambiental, já que tem um pedacinho ainda de restinga. Uma desses que suportou a criação da vila, uma das fazendas produtoras da região, era a fazenda da Atalaia. Fazenda de São Manuel da Atalaia. Eu acho que o Parque de Atalaia é uma preservação importantíssima para que possa darmos continuidade a essa estrutura ecológica. Você sabia que o rio Macaé, que deságua aqui no Pontal, também é alimentado pelas águas do Parque Atalaia? Dois pontos de importância histórica, econômica e ecológica ligados pelas águas do mesmo rio. É a questão do Pontal formar uma bacia que dê calado suficiente para a entrada dos barcos. Ele, de certa maneira, ele serve, aquela região ali onde os barcos de pesca ficam guardados, aquilo ali é proporcionado, aquela segurança é proporcionada, ele cria uma piscina natural onde os barcos podem se abrigar, melhor do que abrigar barco de pesca no mar, por exemplo. Aí cria a condição ideal para você guardar seu barco, sua embarcação de pesca e depois sair para o mar para fazer a pesca necessária. O Parque Atalaia é muito importante porque é uma preservação de uma área de cultura ecológica. Embora Macaé, nós temos um pequeno entrada do Parque Atalaia, mas ali é o começo de tudo. A preservação da fauna, da mata, a preservação dos animais que ali estão. Atalaia é uma expressão portuguesa de origem árabe que significa lugar alto, ponto mais alto de uma serra. O Parque Natural Municipal Atalaia, uma das maiores áreas remanescentes de Mata Atlântica do estado, como conhecemos hoje, foi criado no ano 2000, mas já era reserva biológica desde o final do século XIX. Seu território se estende por 235 hectares de santuário de proteção para a enorme quantidade de espécies animais e vegetais. Posteriormente, até já quase na República, até 1872, nós temos ali como dono daquela fazenda ninguém maior e mais conhecido pela história brasileira do que o Barão Futuro Visconde, já aí nesse momento, de 72, quando ele perde tudo, Barão e Visconde de Mauá. Era dono, foi um dos últimos donos da fazenda Atalaia. E, posteriormente, a 1872, os bens dele são sequestrados, tem alguns procuradores que vão tomar essa atitude e essa fazenda vai ficar sob a tutela do Banco do Brasil. Mas o que muita gente não sabe é que, além de já ter feito parte do patrimônio do lendário Barão de Mauá, a fazenda Atalaia, desde o início do século XX e por décadas, forneceu para toda Macaé uma riqueza essencial para a vida: água potável. Em função de um programa higienista, se vão trabalhar a questão do encanamento, da questão de construção de esgoto, água e esgoto do município. A Atalaia vai ser comprada para isso. A Câmara compra a Atalaia para levar a água da Atalaia para a cidade, para o núcleo urbano. Aí constrói lá em cima, em Santana, do lado do cemitério, o reservatório para a distribuição dessa água. Já está lá. Se você olhar, está do lado lá do cemitério, esse reservatório. E aí começa a história e o encanamento que vai levar essa água, ele é original até os dias atuais. Ele está lá. E ele ainda leva a água para Macaé e distribui lá no Morro de Santana, na Aroeira. Ali tem algumas casas ali que ainda recebem água da Atalaia. O rio Macaé, maior rio que corre completamente dentro do estado, nasce no Pico do Tinguá, em Nova Friburgo. E percorre mais de 100 quilômetros para se encontrar com as águas do mar. As águas do rio Macaé, depois de se misturarem com as do Parque Atalaia, vêm desaguar aqui. Pode acreditar, aqui pode haver uma cidade submersa. Isso porque alguns especialistas acreditam que as águas do mar eram recuadas até bem perto do arquipélago de Santana, cerca de 8 quilômetros daqui. E nessa faixa de terra viviam os sambaquis. Nós tivemos um primeiro povo nativo que habitou essa área, que foram os povos dos sambaquis. Eles são assim chamados porque tudo que eles consumiam, eles descartavam próximos às suas habitações e formavam montanhas de entulhos. Esses entulhos podiam ser conchas de ostras,
conchas de mariscos, ossos de animais, inclusive os próprios cadáveres, os próprios corpos humanos eram enterrados nesses concheiros, como eram chamados assim. Aliás, esses concheiros, a palavra indígena para ele é sambaqui, daí povos dos sambaquis. Ao longo dos séculos, outros moradores sucederam os sambaquis. Marcaram a história econômica e cultural de Macaé a partir do Pontal, como os Goitacá, os Tupi, os ingleses, franceses e portugueses, ao ponto de, no século XVI, termos uma capitania hereditária de cada lado do Pontal, a de São Tomé e a de São Vicente. O Rio Macaé é um rio estratégico. É tão estratégico o Rio Macaé que ele era a divisa entre duas grandes capitanias, a capitania de São Tomé e a capitania do Rio de Janeiro. No Rio Macaé acabava a capitania de São Tomé. Da parte direita do Rio Macaé, ou da margem esquerda, que a gente tem que olhar na nascente da margem esquerda, já pertencia à capitania do Rio de Janeiro, que estava sobre a administração de Cabo Frio. E do lado direito pertencia-se à capitania de São Tomé, que posteriormente passou a ser chamada Capitania da Paraíba do Sul e depois região dos Campos dos Goitacazes. Você sabia que aqui na região do Atalaia, por volta do século XVI, viviam os indígenas do povo Guarulhos, também conhecido como Suruçus ou Surucus? Mesmo antes da fundação da Vila de São João de Macaé, em 1813, a Fazenda Atalaia já era uma das grandes propriedades que tinha um importante papel econômico no norte do Rio de Janeiro. A partir do século XVIII, houve um significativo crescimento populacional, o que acredita-se que tenha sido uma das principais razões para a criação da vila no início do século seguinte. Com a expulsão dos jesuítas brasileiros pelo Marquês de Pombal, o que vai acontecer? Todos os aldeamentos vão ser transformados em freguesias. Aí vai surgir, na região que em 1813 passa a se chamar Macaé, em função do rio, é criada a primeira freguesia. E no início, nessas freguesias, foi a primeira forma de administração, tanto civil quanto religiosa, desses locais. Então vai surgir a primeira freguesia no local da aldeia de Santa Rita do Sertão do Rio Macaé, que era o aldeamento desses indígenas, os Guarulhos, que vai se chamar Freguesia de Nossa Senhora das Neves do Sertão do Rio Macaé. É o que hoje é toda a serra. Porque naquele período, os rios, as águas, esses grandes rios eram o que importava, porque você tinha que se estabelecer às margens dos rios para que você pudesse desenvolver o quê? A questão agrícola, principalmente a agricultura. A freguesia começa a crescer, começa a se estabelecer colonos. E aí vão surgir algumas fazendas. Dentre essas vai a fazenda do Frade, a fazenda Atalaia, a fazenda de Bertioga, várias fazendas. Essas fazendas, elas ficam distantes, mas tem um núcleo, o antigo núcleo da aldeia, onde hoje tem um cemitério, ali era o centro da aldeia, muito próximo à fazenda Atalaia. No século XX, o Pontal assistiu ao nascimento e desaparecimento de populações, como é que se estabeleceu aqui, onde hoje é o Yacht Clube de Macaé. Além das ilhas artificiais da Caeira, que surgiu com a criação do canal Campos Macaé, e a Leocádia, criada a partir da retificação do rio. Se frequentasse bastante aquela região ali, né? Porque as pessoas que gostavam de pescar, ou que tinham barco, que tinham lanchas, se associavam ao clube e passavam a ter condições. Porque nas ilhas a gente não tinha muita condição de ir, por exemplo, a Ilha de Santana, a Ilha do Francês, só quem tinha particularmente um barco que podia chegar lá. Então as pessoas com essa formação do iate abriu um espaço maior para que pessoas que não tinham recurso para ter uma lancha poderiam, então, associando-se ao clube e tendo amigos para ir fazer esse reconhecimento ou conhecer. Seja pela sua importância histórica, econômica ou ecológica, o Parque Atalaia e o Pontal de Macaé são marcos permanentes da nossa paisagem e da nossa identidade. Conhecer e preservar essas riquezas é respeitar uma herança deixada por nossos antepassados e poder dizer com orgulho para as futuras gerações: aqui é Macaé.